No vídeo anterior, eu falei sobre um erro silencioso que está roubando a força de muitas pessoas depois dos 60 anos. Hoje, eu quero continuar exatamente desse ponto, com mais calma, porque esse assunto não é simples e muita gente só começa a entender quando já perdeu mais força do que gostaria. Depois dos 60 anos, o corpo começa a mudar de uma forma que não acontece de repente. Não é como um interruptor que liga e desliga. São mudanças lentas, graduais, quase imperceptíveis no começo. Muita gente acorda um dia e pensa que está apenas um pouco mais cansada. Outro dia percebe que levantar da cadeira exige mais esforço. Depois começa a se apoiar nos móveis sem perceber. E quando se dá conta, já não confia mais tanto nas próprias pernas. Isso gera uma sensação muito difícil de explicar. Uma mistura de frustração, medo e dúvida. Frustração porque a pessoa sente que sempre cuidou da saúde. Medo porque começa a pensar no futuro. E dúvida porque ninguém explica exatamente o que está acontecendo. Muitas pessoas dizem algo parecido com isso. Eu não tenho nenhuma doença grave, mas não me sinto forte. Se você já se sentiu assim alguma vez, escreva nos comentários: eu me sinto assim. Isso ajuda a entender quantas pessoas estão passando por isso e mostra para o YouTube que esse assunto é importante. Isso não é imaginação, isso não é falta de vontade. Depois dos 60 anos, o corpo realmente passa por mudanças profundas. E uma das mais importantes está relacionada à forma como o corpo mantém o músculo. Durante boa parte da vida adulta, o músculo se mantém quase automaticamente. A pessoa come, se movimenta um pouco e o corpo dá conta. Mas depois dos 60, isso muda. O músculo passa a precisar de um sinal mais claro para continuar existindo. Se esse sinal não vem, o corpo entende que aquele músculo não é mais necessário para a sobrevivência. E então começa a perda muscular silenciosa. Essa perda não dói, não avisa, não aparece em exames no começo. Ela aparece no cotidiano, na dificuldade para caminhar mais rápido, na insegurança ao atravessar a rua, na sensação de que o corpo está frágil. Muita gente só percebe quando já perdeu uma parte importante da força. E o mais preocupante é que isso acontece até mesmo em pessoas que comem todos os dias. Porque o problema não é apenas comer, é o corpo conseguir aproveitar o que foi consumido. Depois dos 60, o sistema digestivo muda. A produção de ácido no estômago diminui. A digestão fica mais lenta. A absorção de nutrientes já não é tão eficiente quanto antes. Isso faz com que muitos alimentos não sejam aproveitados da mesma forma. A pessoa come, mas o músculo não recebe o sinal correto. E quando isso acontece de forma repetida, o corpo começa a usar o próprio músculo como fonte de energia. Isso enfraquece as pernas, afeta o equilíbrio, aumenta o risco de quedas. Muitas pessoas acreditam que isso é simplesmente envelhecer, que não há nada a fazer. Mas essa ideia é perigosa, porque envelhecer não precisa significar perder força rapidamente. O que acontece é que o corpo precisa de estratégias diferentes depois dos 60. E quando essas estratégias não são ajustadas, o corpo entra em modo de economia. Ele começa a poupar energia e sacrifica o músculo. Isso acontece de forma lenta, dia após dia, semana após semana, até que a pessoa percebe que já não se sente segura para caminhar longas distâncias. Isso gera medo, medo de cair, medo de depender de alguém, medo de perder a autonomia. Esse medo raramente é falado em voz alta,
mas ele está presente na vida de muitas pessoas. Se você acha que esse tipo de informação deveria ser mais falada, curta este vídeo agora. Isso ajuda o canal a alcançar outras pessoas que também estão passando por isso, mas ainda não sabem explicar. Outro ponto importante é que, depois dos 60, o corpo não responde bem a exageros. Muita gente acredita que, para manter músculo, precisa comer grandes quantidades de proteína de uma só vez. Mas depois dos 60, isso nem sempre funciona bem. O músculo precisa de estímulos frequentes, distribuídos ao longo do dia. Quando esse estímulo não vem, o corpo entende que não precisa manter aquele tecido e começa a perdê-lo. Outro erro comum é acreditar que qualquer proteína funciona da mesma forma. Depois dos 60, a digestibilidade dos alimentos se torna um fator muito importante. Proteínas muito pesadas ou difíceis de digerir podem não ser bem aproveitadas. A pessoa come, mas o corpo não utiliza tudo. E isso gera frustração, porque a pessoa sente que está se esforçando, mas não vê resultado. Outro fator importante é o horário da alimentação. Depois dos 60, o corpo responde melhor quando recebe estímulos logo nas primeiras horas do dia. Quando o café da manhã é muito fraco, o corpo passa muitas horas sem sinal de manutenção muscular. E isso acelera a perda de força. Esse padrão, quando se repete diariamente, enfraquece o corpo em silêncio, mês após mês, ano após ano, até que um dia a pessoa percebe que já não confia no próprio corpo. E isso muda completamente a forma como ela vive. A pessoa começa a evitar sair sozinha, evita escadas, evita lugares movimentados, tudo isso para reduzir o risco de cair. Mas essa redução de movimento acaba acelerando ainda mais a perda de força. É um ciclo silencioso. Perda de força gera medo. Medo gera menos movimento gera ainda mais perda de força. E esse ciclo pode começar muito antes do que a maioria das pessoas imagina. Não aos 80, às vezes logo depois dos 60. Por isso é tão importante entender o que está acontecendo, não para criar medo, mas para criar consciência. Quando a pessoa entende como o corpo funciona nessa fase da vida, ela consegue fazer ajustes. E esses ajustes não precisam ser extremos. Eles precisam ser consistentes. Quando a estratégia muda, o corpo responde. Muitas pessoas relatam mais firmeza nas pernas, mais segurança ao caminhar, mais disposição ao acordar. Não porque fizeram algo milagroso, mas porque passaram a respeitar as mudanças naturais do corpo. Envelhecer não significa aceitar a fraqueza como destino. Significa entender que o corpo precisa de cuidados diferentes. Aqui, no Guia da Longevidade, o objetivo é ajudar você a entender essas mudanças, mostrar o que realmente faz diferença depois dos 60. Sem exageros, sem promessas falsas, sem modismos perigosos. Se você quer continuar aprendendo como envelhecer com mais força, mais autonomia e mais confiança no próprio corpo, se inscreva no canal agora. Assim você não perde os próximos conteúdos. Quando falamos sobre perda de força depois dos 60, é importante entender que isso não acontece apenas por causa da idade em si. O que realmente acelera essa perda são pequenas decisões do dia a dia, que parecem inofensivas, mas que, somadas ao longo do tempo, enfraquecem o corpo em silêncio. Muitas pessoas passam a se movimentar menos sem perceber. Não porque querem, mas porque começam a sentir insegurança.
A insegurança faz com que a pessoa evite certas situações. Evite escadas, evite caminhar por muito tempo, evite sair sozinha. E quanto menos o corpo é usado, menos estímulo o músculo recebe para continuar existindo. O corpo humano é muito eficiente. Ele não mantém aquilo que não usa. Quando o músculo não é estimulado, o corpo entende que ele não é essencial e então começa a economizar energia. Essa economia acontece à custa da força. É por isso que muitas pessoas sentem que estão enfraquecendo rápido demais. Na verdade, o corpo está apenas se adaptando às informações que recebe. Se a informação é repouso, medo e pouco estímulo, o corpo responde com perda muscular. Outro ponto importante é que depois dos 60, o corpo se torna mais sensível a períodos longos sem alimentação adequada. Quando a pessoa passa muitas horas sem comer ou come muito pouco, o organismo entra em modo de sobrevivência. Nesse modo, o corpo prioriza órgãos vitais e o músculo deixa de ser prioridade. Isso acontece mesmo em pessoas que não estão doentes. A pessoa acorda, toma um café muito fraco, passa horas sem comer, almoça pouco e só no final do dia tenta compensar. Esse padrão é muito comum e muito prejudicial depois dos 60. O músculo precisa de sinais constantes de que ele é necessário. Quando esses sinais não vêm, o corpo começa a desmontar o que considera excesso. E o músculo, infelizmente, entra nessa categoria. Outro fator que quase ninguém considera é o estado emocional. O medo constante de cair, de se machucar ou de passar vergonha afeta diretamente a forma como a pessoa se movimenta. Ela começa a andar mais devagar, com passos menores, com o corpo mais rígido. Isso reduz ainda mais o estímulo muscular. Com o tempo, o corpo se acostuma a esse padrão e a força vai diminuindo. Muitas pessoas confundem isso com um envelhecimento inevitável. Mas não é apenas isso. É um conjunto de fatores que se reforçam. Menos movimento gera menos força. Menos força gera mais medo. Mais medo gera ainda menos movimento. Esse ciclo pode durar anos sem que a pessoa perceba. E quando percebe, acha que já é tarde demais. Mas entender esse processo já é o primeiro passo para interrompê-lo. Outro ponto importante é a qualidade do descanso. Depois dos 60, o sono costuma mudar. Muitas pessoas dormem menos, acordam várias vezes à noite, têm um sono mais leve. O sono é um momento importante de recuperação do corpo. Quando o sono não é bom, o músculo também sofre. O corpo precisa de descanso para se manter forte. Não apenas de alimentação. Sono ruim, alimentação inadequada e pouco movimento formam uma combinação perigosa. E essa combinação é muito comum depois dos 60. Não porque as pessoas escolhem isso, mas porque ninguém ensina como ajustar a rotina nessa fase da vida. Se você conhece alguém que está passando por isso, ou se você mesmo se identifica, vale a pena refletir sobre esses pontos. E se você acha que esse tipo de conversa é importante, curta este vídeo. Isso ajuda outras pessoas a terem acesso a esse tipo de informação. Outro aspecto pouco falado é a confiança no próprio corpo. Quando a pessoa perde confiança, ela se move menos. E quando se move menos, perde ainda mais força. A confiança não se perde de um dia para o outro. Ela vai diminuindo aos poucos, um pequeno desequilíbrio aqui, um quase tombo ali, uma dorzinha que aparece. Tudo isso vai criando um alerta constante. O corpo entra em modo de proteção, e proteção excessiva
também enfraquece. O corpo humano foi feito para se mover, mesmo depois dos 60. Talvez não da mesma forma que antes, mas ainda assim precisa de movimento. Quando o movimento é retirado, o músculo desaparece. Outro ponto importante é a alimentação repetitiva. Muitas pessoas passam a comer sempre as mesmas coisas, alimentos fáceis, rápidos, pouco variados. Com o tempo, isso pode gerar deficiências que afetam diretamente a força. O corpo precisa de variedade para funcionar bem, especialmente depois dos 60. Quando essa variedade não existe, o músculo sofre. Outro fator é a hidratação. Depois dos 60, a sensação de sede diminui. Muitas pessoas bebem pouca água sem perceber. A hidratação influencia diretamente o funcionamento muscular. Músculo desidratado responde pior, contrai pior, recupera pior. Tudo isso contribui para a sensação de fraqueza. E, novamente, a pessoa acha que é apenas idade, mas muitas vezes são pequenos detalhes acumulados. O problema não é um único erro, são vários pequenos hábitos que, juntos, enfraquecem o corpo. Por isso, é tão importante olhar para o todo, não apenas para um alimento, não apenas para um exercício, não apenas para um suplemento, mas para a rotina como um todo. Quando a rotina começa a ser ajustada, mesmo que aos poucos, o corpo responde. E essa resposta costuma surpreender muita gente. Pessoas que achavam que não tinham mais força percebem pequenas melhoras. Mais segurança ao levantar, mais firmeza ao caminhar, menos medo de cair. Essas pequenas vitórias fazem uma grande diferença. Elas devolvem confiança, e confiança gera mais movimento gera mais estímulo muscular, e o ciclo começa a se inverter. Força gera confiança, confiança gera movimento, movimento gera mais força. Isso não acontece de um dia para o outro, mas acontece. O importante é entender que o corpo ainda responde depois dos 60. Talvez não com a mesma velocidade de antes, mas responde. Aqui no Guia da Longevidade, o objetivo é mostrar exatamente isso, que envelhecer não precisa ser sinônimo de fragilidade imediata, que entender o corpo é mais importante do que lutar contra a idade, que pequenas mudanças, feitas com consciência, podem preservar a autonomia por muito mais tempo. Se você quer continuar acompanhando esse tipo de conteúdo, se inscreva no canal. Assim você não perde os próximos trechos dessa conversa. Quando a pessoa começa a entender o que realmente está acontecendo com o próprio corpo depois dos 60 anos, algo muito importante muda. Ela para de se culpar, para de achar que está fraca porque falhou em algum momento e começa a perceber que o corpo apenas está respondendo aos estímulos que recebe todos os dias. Depois dos 60, o corpo responde muito mais à constância do que a grandes esforços pontuais. Pequenos estímulos feitos diariamente têm mais impacto do que tentativas intensas feitas de vez em quando. O corpo gosta de rotina nessa fase da vida. Rotinas previsíveis trazem segurança, e segurança gera confiança para se movimentar. Quando o medo passa a comandar todas as decisões, o corpo entra em modo de proteção. A pessoa se move menos, evita certos movimentos e, com o tempo, perde força. Isso não acontece por erro pessoal, mas porque ninguém ensina como envelhecer com estratégia. Outro ponto importante é a forma como a pessoa fala consigo mesma. Repetir frases como "isso não é mais para mim" ou "já passei da idade" faz o corpo responder com menos confiança e menos movimento. Mudar essa conversa interna não é negar a realidade,
é evitar se limitar antes da hora. Depois dos 60, força não significa grandes feitos físicos. Força significa levantar da cadeira com mais facilidade, caminhar com segurança e confiar no próprio corpo. Preservar essas capacidades muda completamente a qualidade de vida. O corpo responde mais lentamente nessa fase, mas ele responde. Pequenas melhoras acumuladas ao longo do tempo fazem uma grande diferença. Reconhecer essas pequenas vitórias devolve esperança e esperança gera movimento. Aqui no Guia da Longevidade, a proposta é criar consciência, não medo. Mostrar que envelhecer exige adaptação, não desistência. Se esse conteúdo fez sentido para você, escreva nos comentários "Quero força". Curta este vídeo para que ele chegue a mais pessoas. E se inscreva no canal e para continuar aprendendo como envelhecer com mais força, autonomia e qualidade de vida. Nós seguimos juntos nesse caminho